seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do meu podcast. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial participando comigo, uma pessoa que tem um lugar mais do que importante no meu coração, que faz parte da minha jornada semanal. Construímos juntas muitas histórias, é uma jornada realmente de construção, de crescimento, de desenvolvimento em conjunto. Já me ensinou muito sobre comunicação, sobre como comunicar. É uma comunicadora, mas eu quero pedir para que ela se apresente, conte um pouquinho mais quem ela é. Ariadne, seja bem-vinda a esse nosso encontro, a esse nosso episódio do podcast, e que realmente eu espero que as pessoas consigam sentir um pouquinho a grandeza, a beleza que você possui que elas possam compartilhar da mesma forma que eu consigo compartilhar dessa grandeza, né? Nesse momento em que elas estão ouvindo o nosso podcast. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um prazer imenso estar com você. Você, para mim, é uma irmã de alma que eu encontrei nesse caminho, nessa jornada. E para mim é tão forte que fico emocionada, inclusive, de poder dizer isso dessa forma. Você, acho que você sente, mas dizer verbalmente, de poder é, oralizar esse meu sentimento e compartilhar com você e com todos que vão nos ouvir. É, Meu nome é Ariadne, eu sou fonoaudióloga, fiz especialização na área de voz e foi um caminho bem interessante, porque quando eu me formei, eu tinha certeza que eu não queria trabalhar em duas áreas, com voz e com audição. Sim. Então, minha primeira especialização foi na área de estimulação de linguagem, até que um dia a vida falou: não, meu bem, não é por aí o seu caminho. É aqui. E me puxou de uma forma, que eu posso dizer muito amorosa, inclusive, porque eu fui amparada por duas grandes fonoaudiólogas que me deram a mão naquele momento e me colocaram realmente no caminho. E quando o seu caminho surge, é por ele que você tem que caminhar. Então faz quase 3 décadas que eu trabalho com voz. E ao longo desse caminho, toda a minha visão sobre a terapia vocal foi se forjando de diversas maneiras. Primeiro, do ponto de vista bastante clínico, bastante científico. Eu publiquei vários trabalhos científicos, participei de inúmeros congressos falando sobre a questão da voz e da terapia vocal, até que em um determinado momento eu comecei a trabalhar com a voz de um ponto de vista mais amplo, aonde a abordagem entra toda a questão da comunicação oral para além da voz por si só, que já é muito importante na comunicação. Mas quando a gente trabalha a comunicação dentro dessa visão mais ampla, a gente trabalha o que a gente comunica também quando a gente não fala. Então, para além da questão do conteúdo, da questão da voz e dos atributos que acompanham a nossa voz, ou seja, o próprio tom da nossa voz, onde a nossa voz é amplificada, a questão da articulação, da velocidade de fala, do todo o ritmo chamado de prosódia, para além desse sinal, desse complexo sinal acústico que a gente ouve, existem outros elementos que compõem a nossa comunicação oral. Então, a Sim. partir daí, mesmo trabalhando com voz, eu comecei a ampliar esse repertório e a olhar para essa voz, não só como uma voz em si, mas como uma comunicação oral dentro de um contexto mais amplo, mais complexo. Você sabe que a primeira vez que eu me dei conta de quão complexo é a comunicação, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 19 anos. E eu não tinha nenhuma vivência nessa área. Só que com 17, eu fui trabalhar no mercado financeiro. Desde os meus 17 anos até os meus 24, mais ou menos, eu fiz uma passagem pelo mercado financeiro que foi, assim, de muito valor para mim. Eu digo que até hoje, a forma como eu me relaciono com as pessoas, como eu me comunico, como eu consigo criar vínculos, está muito relacionada a tudo que eu vivi nesse período de aprendizado realmente no mercado financeiro. E eu entrei na época em que o Banco Nacional ainda existia, e o Banco Nacional ele tinha
uma visibilidade, ele expressava uma visibilidade muito grande no país por conta do patrocínio que ele praticava com relação a Ayrton Senna, que era vivo e fazia todas as corridas e usava o boné dele. Inclusive, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo nas dinâmicas de banco e tudo. E então era um banco que tinha uma expressão muito grande no mercado e era Uhum, um banco que era muito pioneiro em algumas ações e ele investia muito assim, no time jovem dele. E eu tive que esperar virar 18 anos para até fazer algumas funções lá dentro. Então, eu entrei meio que como garota nacional, apesar de ter sido contratada para ser caixa do banco naquela época. E quando eu virei 18 anos, eu pude entrar para trás do balcão, porque existia uma regra que eu não podia passar para dentro do balcão por não ter 18 anos de idade, mesmo sendo emancipado e tudo isso. E aí eu me lembro no dia 10 de julho, né? E eu entrando ali dizendo, agora eu posso circular, né, pelo posto de atendimento bancário inteiro, que era na época onde eu trabalhava dentro da Editora Abril. E aí eu fui construindo um princípio de carreira lá e de repente surgiu uma proposta nova do banco que era o Nacional Online. E nessa época ninguém sabia o que era telemarketing, ninguém sabia o que era atendimento telefônico, né? Os bancos tinham um telefone na agência e os clientes ligavam e eram atendidos por uma auxiliar de gerência, por um uhum. caixa que ficava ali meio que disponível, fazendo duas funções. Mas não existia o atendimento de telemarketing, o atendimento via telefone, nada disso. E eles estavam criando isso como assim, nossa, era a inovação do século. Imagine que isso era mais ou menos 1992, né? Não existia internet no Brasil ainda. Então, assim, era algo muito novo mesmo, né? E eles me chamaram para fazer parte desse projeto. E eu olhei para o meu diretor e disse assim: eu vou ser telefonista agora. E ele disse assim: Kátia, você não imagina o que vai ser isso. E eu me imaginava como a telefonista daquelas cabines de telefone enfiando aqueles cabos de um lado para o outro, né? Que era o que a Sim. gente conhecia na época. E ele falou: não, Kátia, isso é um projeto inovador. Eu quero que você vá para lá. Porque você vai entender a dimensão que isso vai tomar. Isso é um projeto futuro. E eu não me convenci muito disso, não, mas falei, tá bom, né? Eu tô aqui para seguir o que vocês estão me orientando. E aí a gente precisou passar por um programa de formação e eu fiquei mais ou menos uns 2 meses. Eu nunca me esqueço, indo para uma sala de treinamento na rua 7 de Abril, aqui no centro de São Paulo, e nós passamos por muito treinamento. E esse treinamento fazia o quê? Trazia consciência sobre a nossa comunicação e como nós estávamos nos comunicando, né? Do tom de voz, do silêncio e o quanto o silêncio de segundo se torna eterno do outro lado da linha quando, né, você está simplesmente esperando uma resposta e um mudo acontece ali, né? Uma sensação de ué, o que que está acontecendo? E eu fui aprendendo com relação a tudo isso, né? E aí eu fiquei muito impactada pensando o quanto nós nos comunicamos e se nós não temos a oportunidade de sermos vistos, pouco estamos comunicando. Como é o caso do nosso podcast, quando ele acaba sendo transmitido pelo Spotify, que nós também não estamos transmitindo uma imagem e só um som, e quando eu faço sim com a cabeça, não com a cabeça, dou uma risada, mexo a mão. Ninguém sabe do outro lado que eu fiz isso. Nossa, e é muito desafiador isso, né? Eu fiquei pensando, inclusive, outro dia, ouvindo um programa de FM, eles dizendo: olha, gente, nós estamos transmitindo também a nossa imagem por tais canais, porque se você quiser ver as reações, eu disse, nossa, como eu te entendo hoje, né, Ariadne? E Sem dúvida. quanto nós comunicamos através da nossa imagem. E você falou muito sobre isso no nosso último encontro presencial. Você fez, trouxe uma palestra, uma abordagem muito interessante sobre essa comunicação não verbal, mas que tem tamanho impacto. E eu gostaria muito de te pedir para compartilhar um pouquinho de toda essa consciência, toda essa compreensão. Ah, olha só, essa questão de rádio é tão legal, é tão interessante, e a questão da voz sem a imagem. Sim. Ah, eu fui professora universitária, dava aula nos cursos de comunicação, e num curso de jornalismo, a aluna falou para mim, professora, essa questão de voz é muito séria. A senhora não sabe o que aconteceu comigo. E eu vou relatar esse caso rapidamente. Ela, na aula, falou para mim que ela era apaixonada por um locutor da cidade
que à Sim, época era o cara assim, era a voz mais bombada da cidade, assim. As grandes comerciais eram com a locução dele, o programa de rádio dele era o mais ouvido, enfim. E ela disse que ela ia para a porta da rádio todos os dias. E ela esperava ele chegar e ela esperava ele sair, e ela não conseguia vê-lo. Até que um dia uma amiga falou: Olha, vai ter uma festa numa cidade vizinha, ele vai sim. estar lá, eu o conheço, então eu vou te apresentar a ele. Ela disse que ela ficou assim num estado de ansiedade. E aí ela foi pro salão, ela comprou roupa nova e ela se arrumou toda para ir nesse evento, nessa festa. E chegando lá, a amiga dela falou assim: Olha, olha, ele tá ali. Ela falou: Não, não é aquele. Ela falou: É aquele. Ela falou: Não, não é. Ela falou: Então vamos lá. Quando apresentou, que ele disse muito prazer, ela disse que o coração dela não quebrou, ele virou pó. Porque ela criou uma imagem para aquela voz que não Sim. condizia com a imagem física Física. do locutor. Então, o Sim. que que acontece? Ele realmente não era uma pessoa muito bem dotada fisicamente, vamos dizer assim. Então, ela criou toda uma imagem, que era um cara alto, que era um cara moreno, com os cabelos cacheados, de olhos verdes. Não tinha nada a ver. Nada, nada. Era extremo oposto, assim, do que ela havia imaginado. Mas é interessante também a gente perceber, Kátia, que quando a gente não vê o dono da voz, para além da gente criar essa imagem física, mesmo que o ouvinte ele não perceba se a gente está rindo, se a gente está alegre, se está triste, se está mexendo com as mãos ou não, isso se reflete na nossa voz. E esse que é o fato mais interessante, Sim. porque se você fizer se a gente estiver aqui falando mecanicamente, dessa forma como eu estou falando com você agora, eu não passo a Uhum. emoção, eu não passo a minha sensação, eu não passo o meu sentimento. Então, mesmo que a gente não esteja sendo visto, essas emoções, embora elas não estejam sendo percebidas visualmente, elas são percebidas auditivamente. Tem uma Hum. locutora aqui da Voz do Brasil com quem eu dou treinamento. Ela foi locutora da Voz do Brasil por 40 anos e, eventualmente, nós damos os treinamentos empresariais juntas. E ela conta que um dia ela estava muito abalada por causa de um problema de saúde na família e um ouvinte ligou perguntando o que que tinha acontecido com ela, que ela estava Nossa, triste. E ela achou que ela estava interessante. arrasando, que estava exatamente com a mesma Plena. voz que ela apresentava sempre. E aí, a comunicação tem a voz como elemento, mas a sustentação para os elementos vocais são muitos elementos não verbais, que Sim. vão impactar diretamente na qualidade do som que a gente produz. Se a gente fala mais alegre, a voz tem um tom e tem um ritmo. Se a gente está mais tenso, a voz tem outro padrão. Até um Se a gente, fundo, né? Mais ela tenso. vai para o fundo, é uma voz mais grave, é uma voz mais lenta. Se a gente está muito alegre, a tendência é que fale dessa forma. Então, o nosso emocional, que é um não verbal, ele se expressa no verbal também. Sim. Sim. Então, daí a importância do que eu trouxe para nós durante o retiro, no final de semana, que foi a questão do o que eu digo quando falo. Então, como eu percebo e tenho consciência real do que eu quero dizer, do que eu quero expressar, porque faz muita diferença. Da mesma forma que na linguagem escrita a gente usa a pontuação para levar a intenção, na voz a gente usa esses elementos de comunicação. Então, tem a qualidade da voz, tem um tom de voz que você usa, que a gente tem uma voz para cada momento, para cada situação, embora seja a mesma linha vocal que me caracteriza como indivíduo e a cada um de nós. Porque a voz é um elemento tão interessante que é como impressão digital. Cada um tem a sua. Não tem duas vozes iguais. E isso é uma coisa muito bonita e é muito legal quando a gente entende que cada voz constrói
uma conexão através da nossa comunicação oral, mais percebida pela voz, nós vamos criando uma rede de conexões que nos ligam aos outros, que nos ligam à vida, que nos ligam à existência. E para além dessa voz que é externa, que é ouvida, como que a gente lida com a nossa voz interior? Por isso que essa reflexão sempre, eu sempre trago à tona sobre o que dizemos quando falamos, por conta disso. Então, nós temos uma comunicação externa, mas também nós temos uma comunicação interna. E para que haja essa conexão interna, eu preciso ter consciência do que eu sinto. Qual é o que eu sinto para expressar esse sentimento, seja ele qual for. Trazendo um pouco da experiência que nós tivemos no retiro, foram experiências muito bonitas, muito profundas. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que a princípio poderia, assim, superficialmente achar que não tinha uma relação, mas tem uma relação extremamente profunda com a comunicação, que é a degustação. Porque quando a gente pensa em yoga, a gente pensa na comunicação. Quando a gente pensa em saúde, a gente entende de uma forma mais rápida o que aquilo quer comunicar. Mas Sim, quando a gente pensa em duas questões, primeira, degustação. Degustar. E uma pergunta que você fez para mim fez total sentido. Como eu degusto a vida? sim. Que tem E muito a essa é ver uma com a minha linguagem. comunicação interna, né? Tem total conexão. Não tem muito a ver, ela tem absurda e total conexão com a comunicação interna. E Sim, tem uma coisa muito importante para a gente perceber, e aqui eu quero chamar a atenção. Toda, toda expressão demonstra uma sensação, seja qual for a expressão. sim, Guarda isso aí. Toda sim. expressão demonstra uma Demonstra, sensação, tá? tá? Então, na hora que eu eh, cheiro um queijo ou um azeite, isso me Gera traz uma uma sensação. sensação. E eu expresso de alguma forma essa sensação. O olfato, o paladar, a visão, a textura na boca. Tudo isso faz com que eu, por exemplo, diga: gostei mais desse do que daquele. Mas para isso eu tive que sentir, para que a sensação acontecesse e eu pudesse expressar. Com a comunicação é a mesma coisa. Então eu fiquei assim, realmente foi uma experiência encantadora. A segunda experiência, encantadora do ponto de vista de profundidade, de como a Sim. gente se relaciona com as experiências, e me fez muito pensar em como a gente lida com essa questão do alimento, inclusive, no dia a dia que a gente come e gostei, não gostei, Engole, engole, engole. engole. Põe para Então, dentro, né? é, olha o que você falou, põe para dentro. E quanto de emoção a gente põe para dentro? Nossa. E aí o quanto a gente comunica internamente e cria uma reação externa, né, na comunicação que nós praticamos com o mundo, né? Exatamente. E aí, normalmente, o que que a gente cria? Ou uma introspecção ou uma reatividade. Sim. Se E até você uma não. interpretação de mundo, né? A gente começa a degustar o mundo De que forma você degusta o mundo? Olha que pergunta boa. de uma forma amarga às vezes, né? Porque se eu começo a Sim, pôr tudo para dentro, né? Jogo para dentro porque tem que pôr. E aí eu faço disso a minha alimentação, eu faço isso com os meus sentimentos, eu faço isso com os meus ressentimentos e até a interpretação que eu faço sobre as relações que eu estabeleço. Aí como eu acabo degustando a vida, né? E exatamente. aonde vai doer isso, né? Porque na hora em que eu não estou digerindo bem e essa degustação não está acontecendo de forma funcional, em algum lugar isso vai doer, né? Vai doer e eu vou reagir a essa dor. Seja a E a, fo- garganta, seja a rouquidão,
Ou seja, até um Seja, adoecer físico, né? seja a dor no estômago, Sim, né? O que eu não processo, seja como o meu intestino funciona, se é entendo. preso, se é solto, como. Então, assim, são diversos fatores. E é comunicação. Sim. É muito interessante, né? Nós tivemos a prática da yoga, né? E a minha professora de yoga, ela sempre fala, quando você não estiver conseguindo alcançar um objetivo no que diz respeito a uma postura, a uma prática na atividade física, você tem duas formas de tentar resolver isso. Uma é uma negociação entre corpo e mente, que muitas vezes funciona muito bem. Outras, às vezes, você está negociando corpo e mente no sentido de uma conversa, uma comunicação interior, e esse diálogo interior, você percebe que ele não está gerando o resultado que você deseja. Então, você faz, esse diálogo vai acontecendo, mas parece que alguma coisa ainda te bloqueia, você está inflexível, você está rígida diante daquele movimento, né, numa prática esportiva. Ela diz: solte os seus lábios e sorria. Mesmo que num primeiro momento esse sorriso seja um sorriso organizado por você racionalmente. No momento seguinte, o seu corpo vai começar a seguir esse movimento do sorrir e a sua mente vai entender que o seu corpo está comunicando diferente e o diálogo se ajusta. E é muito interessante, porque eu me lembro que ela falava isso, eu falava assim, Maria, você não entende o tanto de dor que eu sinto nas aulas de yoga, então você não está entendendo. E eu sempre ficava mais brava quando ela falava isso, e eu não queria colocar isso em prática. E eu fiquei resistindo a colocar isso em prática no começo, lá atrás, quando eu comecei a fazer a aula com ela. E aí eu me lembro que logo que passou a pandemia, eu fui fazer uma prova de meia maratona no Rio. E chegou no quilômetro 18, nunca me esqueço. Doía tudo, porque o 18 é o quilômetro da dor na meia maratona, né? Doía tudo e tinha uma subida. E eu lembro que tava assim, eu já tava com um grupo já mais sofrido e todo mundo meio que sofrendo, reclamando, e aquilo me veio na cabeça. A Mari me veio na cabeça. Quando você não conseguir nenhum resultado num diálogo interior, busque o caminho contrário, comece a sorrir, né? Eu falei, tá bom, Maria, eu vou tentar esse negócio aqui para te provar que não dá certo, né? E aí eu comecei realmente a forçar um sorriso, né? E comecei a falar para uma moça que estava do meu lado, que eu nem sei quem era, olha, minha professora de yoga falou que dá certo sorrir. Você tá sofrendo, eu tô sofrendo, a gente vai começar a tentar sorrir para ver se dá certo. E é impressionante como muda tudo. Impressionante como, de repente, parece que você tira das cinzas uma energia nova, sabe? Vira completamente como o corpo pode comunicar, né? Numa mudança do movimento labial, tudo se transformaria. Eu nunca vou me esquecer disso, porque realmente foi um momento de virada ali. Foi um momento em que eu senti força, eu senti bem-estar, eu senti alegria por estar ali. E depois disso, eu aprendi a seguir essa, sabe, essa orientação da Mari. E muitas vezes, no momento mais dolorido, no momento de mais esforço, no momento mais desafiador, é exatamente quando eu paro e sorrio. Eu paro realmente e sorrio. Tiveram algumas vezes durante a pandemia, eu estava mais tensa, dias de Covid aqui dentro de casa, o pessoal. Eu me lembro que eu parava, eu estava tensa trabalhando, eu parava, entrava no Instagram, procurava algum Instagram mais divertido, algum canal mais divertido, sorria um minutinho de uma, duas postagens e voltava. E parece que o sabor do mundo tinha se transformado. É muito É interessante, uma, né? muito, é uma comunicação interna e é uma forma de você desmontar o que seu ego, de alguma forma, te impõe. Impõe. E aí, você cria uma conexão direta com, na hora que você não aceita e você fala assim, tá, então fica aí que eu vou dar um sorriso e vou exercitar isso aqui, você desconecta desse ego que está te segurando e dizendo que a gente não consegue, que você não consegue, que nós não conseguimos, e a gente entra em contato com a fonte de amor, que cada um Olha pode só. chamar com o que quiser. É Deus, é Nossa Senhora, é o O criador, universo, né? o que quer que seja.
Então, quando a gente muda, sai de uma percepção e entra em outra, com consciência, não. Eu vou provar para ela que não é verdade. Aí foi verdade, né? Porque Ok. é a verdade. Sim, Por uma questão muito simples. É a verdade. Com isso não quer dizer que é fácil, porque a gente vive situações desafiadoras na vida o tempo inteiro. Então a gente vai lidando com questões que são mais traumáticas, menos traumáticas, e assim a gente segue. Inclusive, falando em traumáticas, tem uma frase de psicólogos que trabalham justamente com essa abordagem de trauma, que eu acho pertinente trazer. Eu até anotei aqui, porque eu achei que em algum momento ela ia aham, ser importante, uhum, e de fato. Eles falam o seguinte, ó, saber não é sentir, é como não saber. Se você sente, mas se você sabe, mas você não sente, é como se você não soubesse. É isso, tá? sim, sim, Então, se uhum, a gente traz para a situação da meia, você sabia, entre aspas, que uhum, você estava exaurida, sim. mas quando você se conectou com outro sentimento, com Surge a algo novo, possível sensação, aí você foi embora. sim. Ariadne, toda Então, por isso que saber semana. não é sentir. Sim. Toda semana a gente tem aqui o nosso convite a aquelas pessoas que nos ouvem semanalmente, que são assíduas ao nosso podcast, a registrarem uma mensagem, a registrarem insights que surgem a partir dos nossos encontros. Isso começou lá atrás, num encontro que a Eliane participou, e nós falamos sobre a comunicação escrita. E o quanto essa comunicação escrita pode também transformar a nossa forma de relação, de comunicação com nós mesmas, com o mundo e principalmente as percepções que nós experimentamos. Também serve muito para que nós registremos experiências vividas e depois, ao reavaliá-las, relê-las, elas conseguem trazer para nós uma outra dimensão de conquista, de percepção. Afinal de contas, elas se eternizam ali escritas e nos permitem enxergar a situação depois de um tempo que passou. Isso faz com que nós tenhamos uma visão de contexto muito maior. Naquele ponto em que nós estamos vivendo, nós somos observadores. Paralisados, às vezes, diante de uma dor, de um desconforto, de uma única interpretação. Quando o tempo passa, a consciência se expande, e nós voltamos para aquela escrita, para aquele relato, nós conseguimos perceber um todo. A consciência expandida nos mostra pontos de acertos, de aprendizados, que talvez antes nós não tivéssemos percebido, e se não tivéssemos registrado, teria simplesmente sido esquecido, né? Então serve muito para o nosso aprendizado e para que nós deixemos um legado, deixemos uma história, uma imagem, uma lembrança, né? Então nós temos esse convite semanal para que a cada encontro nosso um registro seja feito e esse registro seja feito no papel, com caneta, né? Para que a gente também consiga expressar através das letras o nosso sentir, que também é uma forma de comunicar, né? O Sim, quanto a claro. letra também não comunica, né? Então eu estou te contando tudo isso porque à medida em que a gente vai discutindo, da mesma forma que você trouxe essa mensagem, né? A gente pode ir deixando aí pequenas dicas que podem ser anotadas e depois exploradas com mais profundidade, até para que cada um reflita a respeito do que ouviu. Porque o mundo hoje ele tem tantos estímulos que às vezes as coisas simplesmente vão passando e Deus vai comunicando o que ele deseja comunicar para nós de formas muito sutis, de diversas formas, né? Às vezes eu leio ali um anúncio num outdoor e ele quer dizer muito para mim. Mas simplesmente eu bato os olhos, leio e nem lembro mais o que eu li, né? Eu ouço um podcast e nem lembro mais o que eu ouvi. E parece que a vida entra numa coisa automática que perde o significado de uma comunicação mais profunda, né? Então, quando nós convidamos a essas anotações, a esses estímulos, é exatamente para que nós consigamos ter um pouco mais de profundidade nas reflexões sobre o que Deus está nos entregando, porque talvez pequenos detalhes,
façam muita diferença no nosso cotidiano, né? Sejam sinais preciosos para ajustes de rotas, de caminhos que a gente às vezes tanto busca, soluções, resultados que a gente tanto busca e de repente ignora quando Deus nos dá as respostas, né? Então, fica aqui o convite para você também, à medida em que você for percebendo isso, né? Para que nós falemos um pouquinho. Olha, lembra disso aqui, anota isso daqui, porque pode ter uma mensagem implícita para você, pode ter uma metáfora interessante para você, né? Sobre a comunicação escrita, né? Como é para você? O que você sente sobre a comunicação escrita? Eu vou dizer que eu tenho mais dificuldade de me expressar através da escrita do que verbalmente. Sim. Então, para mim, escrever é sempre um desafio maior do que falar. Até Falar, porque quem lê não necessariamente lê o que você quis escrever. exato. É como se não, eu me sinto mais bem compreendida quando eu Sim, falo. sim, Mas você falando da questão do exercício, me veio o porquê também disso. Antes eu dizia assim, não, porque eu sou fono, né? Eu trabalho com comunicação. Então, é natural que eu consiga me expressar melhor oralmente. Mas, refletindo um pouco, eu acho que é a partir do momento que me surgiu como um download mesmo, foi como um insight. Essa questão do que dizemos quando falamos. Um dia, isso chegou para mim. E chegou de uma maneira muito forte. E aí você sim. trabalha, quando você faz preparação de repórteres, de apresentadores, ou quando já trabalhei também com preparação de elenco num curso de teatro, você Sim. trabalha a intenção do ponto de vista de uma outra perspectiva, tá? Uhum. Entretanto, se eu tenho consciência do que eu quero dizer, eu não vou ser mal interpretado. Então, a mesma frase pode ser dita de diversas maneiras. Então, um convite que eu faço, a partir dessa proposta que você me fez, foi a gente sempre pensar o que quer dizer quando Uhum. fala. E é um Uhum. exercício muito interessante, porque se você vai no fluxo do dia a dia, você vai dizer para mim assim, Ariadne, se cada vez que eu for falar eu tiver que pensar o que eu quero dizer, então começa por situações cotidianas. Eu preciso conversar com meu filho sobre determinada coisa. O que eu quero dizer para ele quando eu digo que ele precisa sentar, largar o videogame e estudar? Uhum. De que E forma como que eu dizer? vou Ah, comunicar isso de uma sim, maneira amorosa, acolhedora, que ele entenda o porquê daquilo. Então, não estou dizendo que é fácil, é um exercício, tá? Então, começar por questões cotidianas. E se a sim. gente vai evoluindo nisso, é uma coisa que a gente leva também para uma reunião de trabalho, para uma conversa com a chefia, para um relacionamento dentro de um time. Então, a minha primeira sugestão, enquanto atividade, enquanto proposta de Uhum. trabalho, é a gente trazer, quando eu mando um áudio ou escrevo algo de mensagem no WhatsApp, o que eu quero dizer quando eu escrevo isso? Então, esse o que eu quero dizer, eu vou aqui defender a minha sardinha. Quando a gente escreve, nem sempre o outro lê da forma como você quis expressar. Então, é por isso que eu adoro áudios. Eu adoro ligar chamadas de vídeo. Eu sou a pessoa que mais manda áudio, que mais pede para falar por vídeo. Porque a questão da comunicação, ela se estabelece a partir de pelo menos dois polos. Você tem quem comunica e quem Sim. escuta, Sim. né? Então, veja bem, se eu tenho um propósito com aquela comunicação, eu tenho consciência do que eu preciso dizer. Eu não Uhum. tenho domínio, entretanto, da forma como o outro vai receber. Mas aí a gente já entra em outras questões. Então, vamos primeiro nos responsabilizarmos pelo que eu quero dizer e como eu quero dizer. E aí vem o segundo exercício. O primeiro é o que eu digo quando falo. O outro é entender que toda expressão, toda sensação gera uma expressão. Então, Uhum. primeiro preciso sentir. Ó, o que eu digo quando falo?
Às vezes eu falo uma coisa e a pessoa entende outra. Ontem aconteceu uma coisa que eu quero trazer como exemplo. Minha mãe me deu um brinco e ela falou para mim ontem no jantar: onde você colocou o brinco que eu te dei? E assim, na hora eu dei uma risada porque e ela depois achou que eu estava rindo dela e não foi. Mas eu achei interessante a forma como ela perguntou. O que que ela queria perguntar de verdade? Você não está usando. Por que que você não está usando o brinco que eu lhe dei? E ela perguntou: onde Onde você você- colocou o brinco que eu lhe dei? Aí eu falei: tá guardado e bem guardado. É porque é um brinco mais chamativo. Então, assim, é um brinco que normalmente não acho que seja interessante para usar No a maior cotidiano. parte do meu tempo que é trabalhando. Então, mas estou dando esse exemplo para que a gente entenda que o que a gente diz quando fala pode gerar Uma, reações sim, que não diversas. são que não são aquelas que a gente espera. E eu achei interessante trazer esse exemplo de ontem em relação ao brinco. E ela queria saber por que que eu não estava usando. E a Sim, pergunta foi completamente distorcida. Por quê? sim. Porque falta uma consciência do que dizer quando A fala. forma como dizer, né? Exato. E aí, qual era o sentimento dela? Eu dei um brinco para ela, e o brinco realmente é muito bonito. Eu dei um brinco para ela e ela não está usando. Mas olha a distorção na hora de expressar ou de Sim, perguntar sobre. E aí eu trago esse exemplo como um exercício de autoescuta, de autoanálise, de autopercepção do que a gente diz quando fala e que sentimentos a gente tem e que a gente gostaria de desencadear no outro. Então, essa consciência faz uma diferença muito grande nas relações, com tanto certeza. nas relações pessoais quanto profissionais. A questão da escrita, talvez eu precise desbloquear isso aí. Eu preciso ter uma conversa comigo mesmo e dizer assim: você sabe escrever, escreve. Mas realmente, assim, eu me sinto bem mais confortável falando do que escrevendo. Então, acho que aí a Concordo. gente tem duas propostas de exercício. Mas antes de avançar, eu queria trazer uma outra experiência, uma outra vivência do retiro, do final de semana, que para mim foi lindamente profunda. Foi a Uhum. questão da modelagem da cerâmica e Sim, de como coisas que a gente traz dentro da gente, pode ser de informações recentes ou mais remotas, se refletem na peça que a gente desenvolve ali de uma maneira livre, comunicando. comunicando. Sempre, sempre. A comunicação é uma rede muito mais poderosa e intrincada do que a gente pode perceber. No dia anterior, eu tinha ido a um shopping à noite e tinha visto um prato num quiosque que depois eu até me arrependi de não ter comprado. Mas depois eu também entendi por que que eu não tinha comprado. Mas tudo bem, então vamos lá. Estava escrito no prato: o amor é um prato que se come cheio. E eu achei muito legal porque é uma versão do A Vingança é um Sim, prato que se come frio. Eu sim, falei, olha que forma interessante de perceber o prato de um outro ponto de vista e sim, comunicar o oposto, né, do sim. que é estabelecido. Olha como a Gerando uma gente, reflexão interna. exatamente, e olha como a gente ressignifica o que está posto. O que é posto é a vingança é um prato que se come Sim, frio. sim, Aí você pega um prato fundo e escreve: o amor é um prato que se come cheio. E aquilo me ficou em mim, sabe? Tem sim. coisas que a gente ouve, tem coisas que a gente vê, tem coisas que a gente fala e que a gente sente vibrar dentro da gente. Concordo. E isso vibrou, eu fui dormir com isso, falei: amanhã eu vou voltar aqui para comprar esse prato. E aí amanhã não deu tempo, eu não voltei. Enfim, no amanhã foi a aula de cerâmica. A professora, muito maravilhosa, pega um bolo de argila e dá na mão de cada um. A proposta inicial era fazer um copo, uma xícara. Bom, mas também a quantidade de argila que ela deu era muito mais. Dá para fazer uns 3 copos, mas que a gente poderia ter feito 3 copos. Ninguém fez Sim, 3 copos. Ninguém. sim, Cada um sim. fez uma coisa completamente diferente. Quando eu vi, eu estava moldando uma peça
que me Uhum. remetia a uma memória extremamente afetiva, que era uma panela de ferro que me foi dada na infância pela minha avó. Na minha memória era minha avó. Quando eu contei para minha mãe falou assim: não, quem lhe deu foi um tio do seu pai. Sua avó deu o ferrinho, o ferro de ferro que botava carvão dentro, Sim, sim. que é um ferrinho Uhum. pequenininho. Mas na minha memória, naquele momento, e é isso que conta, Era o, sua avó? mol, o moldar aquela peça era o afeto da minha avó. E aí depois ela falou: ah, pode fazer mais uma peça e tal. E aí o que me veio? Um coração. Porque se o amor é um prato que se come cheio, eu queria comer uma tigela cheia de amor. Sim, E aí a tigela ganhou também outro significado, porque não vai ser mais uma tigela para sim, comer. É uma tigela onde eu botei um coração no meio e o espaço em volta livre, que é para esse amor ressoar, se expandir, para ter espaço de acontecer. E sim. quando tudo isso acabou e que eu fui para casa, no Uhum. caso específico para o hotel, e eu fui pensando, as coisas vão se acomodando, né? No, Expandindo a consciência, no né? corpo da gente, expandindo a consciência, e eu pude ter a dimensão de como o trabalho do final de semana ressoa. Se você, ou poderia ressoar, ou ressoou dentro de mim, eu posso falar por mim, quando você se abre a possibilidade de sentir. Concordo. Porque quando você abre a possibilidade de sentir, você começa a ter percepções, consciências, Comunicações internas. comunicações internas, que hoje eu estou conseguindo externalizar isso para vocês. Olha que máximo, Em- contribuindo e multiplicando um aprendizado que você viveu no final de semana, né? Exatamente, Que exatamente. máximo. Como é importante a gente ter essa percepção, como o que dizemos quando falamos Uhum. é muito mais profundo do que ele pode parecer a um primeiro momento, e o que dizemos quando falamos pode ser desdobrado de, sabe, inúmeras e infinitas consciências, Sem dúvida. E eu cotidianas, pessoais, individuais, coletivas. E eu ia comentar exatamente essa questão do que dizemos quando falamos, porque eu pensei muito esses dias sobre isso, né? A gente está vivendo um grande aprendizado aqui em casa, né? Porque a Luísa, ela está namorando um canadense que só fala inglês. Está tentando aprender o português e, por enquanto, ele fala bom dia às 10 horas da noite, boa noite de manhã, né? Ele está tentando se ajustar nos básicos do aprendizado, né? Muito querido e se esforçando, como a gente também se esforça para se comunicar da melhor forma com ele, né? E duas questões me chamaram muito a atenção. Uma que hoje, eu correndo com a Luísa de manhã, ele ficou dormindo e nós fomos cedinho correndo em Ibirapuera. Ela falou assim: Nossa, mãe, eu tô com a minha cabeça cansada. Eu falei: Tá cansada? Tá trabalhando muito? Né? Ela falou assim: Não, mãe, de pensar o tempo todo como comunicar. Porque apesar de eu ter passado esse tempo na Itália não comunicando em português, é diferente você comunicar com um grupo e você ter um relacionamento onde você comunica numa outra língua. Então eu fico o tempo todo pensando se o que eu vou comunicar, porque em português simplesmente sai o que você sente. Agora, É, em inglês, por mais que eu use muito o inglês, o sentir num relacionamento, quando você está vários dias com a pessoa, você realmente precisa tomar cuidado para expressar um sentir certo na língua que não é a sua língua mãe. Porque eu fico sempre preocupada em ele entender a língua mãe dele, entender de uma forma que não é aquela forma que eu estou tentando expressar. E eu falei, então você entende o que eu passei outro dia, porque foi muito interessante. Logo que ele chegou em casa, a gente começou a apresentar a casa para ele. Eu falei assim, Cris, você precisa se sentir em casa de fato, porque você vai ficar aqui um mês. Então, não dá para todo dia eu pegar a xícara e levar para você e falar: quer o café? Olha, quer água? Não, aqui tem a xícara, aqui tem o copo, aqui tem a geladeira. Abre a geladeira, pega o que você quiser. Tô deixando algumas coisas que a Luísa falou que você gosta. Enfim, sinta-se realmente na sua casa, porque senão vai ficar super desconfortável para você e a gente vai ficar o tempo todo meio que sem saber se você tá bem ou não. E ele, não, tudo bem. E ele realmente levou isso muito na boa e falou: perfeito, posso fazer isso? Deve, Cris. E ele vai, ele pega, ele resolve e tal. Só que daí chegou um dia. Eu chego na cozinha, ele ligou a máquina de café e eu tenho um saquinho
de reciclagem de cápsula de café. Então, o que a gente faz? A gente usa a cápsula, tira, joga no saquinho e depois eles recolhem no final da semana seguinte, eles recolhem as cápsulas que vão para reciclagem. Tudo bem, o que que ele entendeu? Ele pergunta assim: eu posso usar esse saquinho? Eu falei: pode, só que eu achei que fosse para pôr a cápsula reciclada. Eu chego na cozinha, ele está pegando a cápsula já usada de dentro do saquinho, colocando na máquina de café e tirando o café. E eu, meu Deus, e agora? Como eu comunico isso para ele não achar que eu estou, tipo, dando risada dele e ele vai se sentir desconfortável? Mas como eu faço para comunicar, para ele entender que também ele está usando uma cápsula que já está usada, que não vai ficar bom esse café, né? Aí eu saí correndo. Luísa, vem aqui, Luísa, você tem que me ajudar, você tem que me ajudar. O que que foi, mãe? Aí eu contei para ela, ela chegou na cozinha morrendo de rir. É que ele é tão na boa, mas tão na boa, que ele já olhou para nós duas rindo, ele já começou a rir também, ele falou: "O que que eu fiz, né?" E aí a gente explicou para ele. E isso virou uma história que todo dia a gente brinca. E a cápsula? E a cápsula, né? Mas na hora, Ariadne, eu fiquei com uma sensação assim, meu Deus, eu tô com vontade de rir, mas e se ele não entender que é uma situação que a gente explicou errado e tá ficando engraçada, e ele se sentir, tipo, sabe, desvalorizado, ou sentir que eu estou meio que sendo, né, assim, uma pessoa arrogante. Eu fiquei com medo da minha comunicação gerar um impacto nele que não era aquele que a gente tinha intenção. Graças a Deus, aí acho que eu fiquei tão apavorada também que acho que ele olhou para minha cara e falou assim: Meu Deus, ela tá mais assustada que eu, né? Mas como essa questão de comunicar e falar. É desafiador e a gente está vivendo isso o tempo todo, porque a gente está fazendo as refeições juntos. Ontem eu fui com eles ao mercado municipal, né? E aí fala sobre a fruta, algumas explicações de as sensações, o que parece, né? Com o que parece. Então ele não conhece muita coisa daqui e ele conta, faz associações com o Canadá. Então é muito interessante como quando você vive um período como esse, você tem que realmente pensar no que você comunica, que é o exercício que você propôs no início, né? Pensar o que você está comunicando e qual é o efeito que ele vai gerar, se ele vai gerar o efeito que você espera que gere, né? Aí você vive Exato. na prática isso, sabe? E tem uma outra questão, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre um outro ponto de vista. Na hora que foi mostrado para ele onde estavam as cápsulas, onde era a máquina de café, aonde colocar, talvez não tenha ficado claro que aquele saquinho era para colocar as cápsulas já usadas e que elas não seriam Exato. reutilizadas. Sim. Então, também uma reflexão a partir daí. A outra questão é genuinamente o que a gente passa. Então, vocês não estavam rindo dele, e isso Então, o outro sente, né? é. Então, não estavam rindo dele, mas da situação. Então, Sim, sim. se ele é uma pessoa que não teve experiências traumáticas no passado, e certamente não teve nesse sentido, ele vai receber isso de uma outra maneira, na Muito boa, como leve, né? foi, Muito tranquilo como leve, uma foi. história e pronto. Pois é. E então a comunicação tem essas complexidades e essas camadas que quando não estou dizendo que quando a gente o que eu digo quando falo e a questão do entender que o sentimento se é expresso através de como a gente fala, né, Sim, e das expressões não verbais, que a gente vai acertar o tempo inteiro, mas quando a gente tem consciência a gente tem uma possibilidade de se comunicar de uma maneira mais amorosa, mais afetiva, mais assertiva naquilo que a gente se propõe a falar. E por último, tem um exercício bem legal também que eu gostaria de deixar. sim, por favor. 3 exercícios, né? Sim, sim, O terceiro é lembrar que informar não é comunicar. Para que haja comunicação, precisa haver conexão. Então, se sim, eu quero verdadeiramente me comunicar comigo e sim, me comunicar externamente com os outros, eu preciso criar conexão. E as conexões se dão pela consciência do que eu digo quando falo, com o que antecede a isso, o que eu sinto
para expressar aquilo que eu quero expressar, porque aí eu regulo o que eu digo quando falo. Então, primeiro de tudo é o sentir, depois o que eu digo quando falo. Terceiro, entender que se eu quero comunicar, eu preciso me conectar. Então, esses dois elementos anteriores são a base e a minha expressão facial, a minha expressão corporal, a minha postura, o meu olhar vão ser determinantes dessa efetividade de comunicação e não de informação. Então, o que a gente vê hoje é que as pessoas informam, só Concordo. jogam a informação, tá? Comunicar é outra coisa. Então, Eu são. joguei informação sobre as cápsulas. Olha aí, um bom exemplo. Não tinha Com feito essa certeza. conexão, mas certamente foi isso, né? Concordo. Então, são três exercícios que são exercícios que a gente, não são exercícios que a gente precisa parar para fazer, mas que a gente incorpora ao nosso dia a dia, à nossa rotina, pessoal e profissional. Muito bom, Ariadne. Ficaria aqui por muito, muito tempo falando com você. A gente realmente chega aqui num limite de tempo, né? Mas eu quero agradecer de todo o coração o presente que você entregou para mim e para todos que estão participando agora ouvindo esse episódio, porque realmente é uma contribuição incrível. Eu tenho lembrado muito de tudo que você falou no nosso encontro. A cada momento que eu vivo aqui dentro de casa esses dias, essas lembranças são intensas, porque quando a gente vive, né, realmente sente na pele o que é a importância dessa comunicação e o quanto a gente se empenha para dar certo, para que a pessoa se sinta realmente ouvida, vista, acolhida, né? O quanto a comunicação tem a sua função nesse sentido, tem o seu papel fundamental nesse sentido, né? A minha gratidão, eu sei o quanto o seu tempo é precioso e você se disponibilizou a estar aqui, a investir esse seu tempo, entregando contribuição para que outras pessoas possam também expandir a consciência e ajustar rotas para que a comunicação gere os resultados que elas tanto buscam, gerem vínculos, gerem relações saudáveis, gere contribuição no cotidiano. Minha gratidão, muito obrigada, que Deus te abençoe por toda essa disponibilidade. Eu é que agradeço, assim, imensamente. Agradeço muito a Deus por ter colocado você no meu Instagram durante a pandemia, da gente estar desde então trilhando essa jornada juntas. Tem sido, assim, realmente de muito, de muita efetividade, de muita amorosidade, de muito conhecimento. É muito maravilhoso ter tido esse encontro e reforço a minha gratidão e te digo mais uma vez que te sinto aqui, ó, como uma irmã de alma. Eu Muito também. obrigada. Deus nos uniu. E ainda fica o convite, vamos correr uma meia maratona juntas. Vamos, um dia a Deixa gente aqui vai. registrado. Muito Combinadíssimo, fechou. obrigada. Um grande Um beijo. beijo. Fica com Deus. Obrigada. Vocês também. Tchau, tchau.